Geração Z. Sabe lá o que é isso? São as pessoas nascidas a partir da década de 90. É a geração nascida após a criação da internet. São pessoas que não conseguem conceber um mundo sem computador, internet ou comunicação instantânea. No Brasil, a internet surgiu há 20 anos e em 2 décadas revolucionou o país. Em 2014, este setor faturou 120 bilhões de reais, mais do que setores tradicionais como alimentação, indústria têxtil ou transporte aéreo. E em 2015, apesar da crise, o setor de internet promete continuar crescendo. Para entender como isso é possível, um pouquinho mais do setor de internet, o Agenda Econômica convidou aos nossos estúdios o Eduardo Neger, que é presidente do Conselho Consultivo da Abranet, a Associação Brasileira de Internet. Olá, Eduardo, como vai? Tudo bem, satisfação. Eduardo, como é que é possível que, apesar da crise, o setor de internet continue a crescer no Brasil? Historicamente, o setor de internet ele sempre cresceu. A gente não tem no histórico desse setor nenhum momento de decréscimo e, na verdade, a aceleração desse crescimento tem sido intensificada. E isso se explica muito pela adesão às novas tecnologias, pela evolução das redes, né? O setor de internet é diretamente relacionado com o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações é a base para o crescimento da rede, né? Então, a internet faz uso das redes de telecomunicações para poder prover serviços, tanto de conectividade como de aplicações. Então, o crescimento tem, obviamente, um vínculo direto com a demanda dos usuários, né? Ainda existem áreas no país ainda onde o serviço tem que ser melhorado, o usuário demanda cada vez por mais banda. E muito esse impulsionamento do crescimento tem a ver com as tecnologias disruptivas, com as novas aplicações, com os novos serviços que entram na rede e que muitas vezes melhoram a eficiência das empresas e até da vida das pessoas, né? Então, num cenário onde se vislumbra crise em vários setores, muitas das vezes usar aplicações de internet otimiza e reduz custos das empresas e das pessoas. Por isso que num cenário onde muitos setores acabam experimentando decréscimo, acabam não experimentando um crescimento tão acentuado, o setor de internet continua crescendo, né? E os números que nós tivemos através de um estudo em conjunto com o IBPT indicam isso, né? Até 2014 de maneira bastante intensa. E não está sendo diferente agora mesmo nesse cenário desfavorável. Agora, quando a gente fala de setor de internet, a gente está falando de provedor, a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de publicidade, de tudo isso, né? Exato. Quando a gente fala da cadeia de valor da internet, e a Abranet é uma entidade que surgiu junto com a internet comercial no Brasil. E a grande dificuldade que a gente tem, e sempre que aparece uma nova empresa para se associar à entidade, a gente tem essa dificuldade de falar, poxa, mas essa empresa é de internet mesmo? Por quê? Porque a gente tem na cadeia de valor da internet, desde os tradicionais provedores de acesso, que começaram logo no começo da internet comercial no Brasil, aqueles provedores que eram dial-up, depois passaram a ser banda larga, mas a gente tem também dentro da cadeia de valor os fornecedores de conteúdo, né? Então, todo mundo que produz conteúdo para a rede, seja áudio, seja vídeo, seja texto, a gente tem a cadeia de valor das plataformas de comércio eletrônico. Então, tem uma série de empresas que atuam dentro do desenvolvimento e de aplicações de comércio através da internet. Esse também é um segmento que cresce muito. A gente tem aplicações também de infraestrutura, são os data centers, onde ficam armazenados os dados que a gente usa na internet. A gente costuma ouvir muito falar de cloud computing, que as informações estão na nuvem, mas fisicamente tem que existir um rack com equipamentos, pessoas para administrar, software para gerenciar. Isso tudo também é uma grande cadeia de fornecedores e de empresas que prestam serviço. Então, quando a gente fala de internet, a gente fala de uma cadeia bem ampla, que vai desde da grande empresa multinacional que tem aplicações como redes sociais, com mecanismos de busca, até pequenos operadores de serviços locais de provimento de acesso. Muitas empresas startup, isso nos deixa muito animados. A gente anda país afora aí, a gente vê principalmente nas universidades, incubadoras de empresa, com jovens universitários que criam, por exemplo, um aplicativo para ser utilizado num smartphone, né? Então, são ideias muitas vezes simples de empresas pequenas que acabam ganhando mercado e se tornando aí empresas bastante valiosas. Então,
A gente costuma dizer que a internet ela é bastante fértil para o empreendedorismo. Quem quer criar uma empresa, muitas vezes tem uma dificuldade inerente do meio físico, quando se quer criar uma empresa convencional, ou criar uma fábrica, eu tenho que ter um galpão, eu tenho que ter máquinas, eu tenho que ter uma infraestrutura. Quando alguém quer criar uma empresa na internet, o espaço para experimentar, o custo da tentativa e erro é muito menor. Então, a gente percebe, principalmente junto às empresas de base tecnológica, as startups vinculadas às universidades, que o índice de empresas que têm vínculo com a internet é muito grande. É um mercado nascente e crescente de empresas novas. Obviamente que existe uma taxa de mortalidade, de insucesso desses negócios, mas muitos desses negócios acabam se tornando aí empresas de sucesso no país. Você usou dois termos aí que surgiram nos últimos 20 anos. Dial-up, que os mais jovens não vão saber o que é a velha conexão de escada, e que demorava horas para você baixar um arquivo, e startup, que disso os jovens entendem bastante. Esse é um negócio que está sempre em evolução. Como é que o consumidor acompanha isso? Qual é o maior consumidor de internet? É o jovem, é o adulto, é a pessoa mais velha? Como é que é isso? A impressão que eu tenho é que os jovens são os maiores consumidores. Os jovens, até como você bem mencionou no começo do programa, eles são os nativos digitais. Então, para uma geração aí, a internet existiu desde sempre. Não se consegue imaginar, mas como era sem ter internet? E existem as pessoas que foram aderindo a esse tipo de serviço e foram tomando o hábito de poder fazer o uso. O que nós percebemos nos últimos anos é uma mudança muito grande do perfil do uso. E isso a gente percebe nos picos de tráfego da rede. Então, até 4 anos atrás, o pico de acesso na internet era em torno de 4 horas da tarde. Então, eram basicamente tráfego relacionado a aplicações das empresas. Basicamente aplicações empresariais durante o expediente das empresas. Hoje, o pico de tráfego da internet é 10 horas da noite. Então, esse perfil já foi modificado para a utilização da pessoa física na sua residência e basicamente com o crescimento das aplicações de vídeo, né? Então, hoje, quando a gente olha esses televisores mais modernos que já estão no mercado para ser vendidos, a grande maioria deles já são equipamentos que têm conexão para a internet. Então, há um consumo muito grande de vídeo sob demanda na rede. E isso, por um lado, é interessante para quem produz conteúdo, para quem produz aplicações, é interessante para o próprio usuário que consegue ter acesso a um conteúdo segmentado de vídeo, mas é um baita problema para quem provê infraestrutura. Então, antes, se a gente pensar que um provedor de conexão tinha que prover um link, um acesso à internet, para a pessoa usar um computador, para acessar o banco, para acessar o e-mail, para ler uma notícia, hoje esse mesmo consumidor, ele está usando lá o seu computador de mesa, mas ele tem também um notebook, ele tem um tablet, ele tem um smartphone e ele tem uma TV conectada, que ao invés de estar acessando texto, está acessando e-mail, ele está acessando vídeo em alta definição, muitas vezes. Então, essa rede está sendo muito demandada e isso exige grandes investimentos por parte das operadoras de telecomunicações. Então, uma coisa está vinculada à outra. Se existe uma empresa que desenvolve conteúdo, ela não consegue crescer se a rede, se a infraestrutura de telecomunicações não é boa o suficiente para conseguir dar vazão a essas aplicações. Então, são áreas que estão intrinsecamente conectadas. A infraestrutura é essencial para o desenvolvimento das aplicações e para a adesão das pessoas em geral. Pois é, isso já está gerando uma enorme polêmica dentro desse setor, entre os provedores de conteúdo e os provedores de infraestrutura. Inclusive, no Congresso já se pensa em regulamentar. É o melhor ou deixa que o mercado se resolva? A internet, por si só, não existe um dono da internet, né? A estrutura da internet, os protocolos IP, eles foram definidos justamente para se ter uma rede fim a fim. Não existe um núcleo central na rede que faz esse tipo de definição. O conflito e as discussões que nós temos observado têm sido entre provedores de aplicação, por exemplo, provedores que fornecem vídeo sob demanda, por exemplo, e provedores de infraestrutura, as operadoras de telecomunicações. Normalmente as operadoras reclamam dizendo que, olha, nós temos que fazer um grande investimento em infraestrutura para poder dar conta das aplicações que estão rodando na rede, e o provedor da aplicação simplesmente vai lá, usa a rede que a operadora construiu sem ter nenhum tipo de gasto e acaba tendo um faturamento em cima do usuário.
E, na verdade, a gente tem que inverter esse raciocínio. Ninguém compra banda larga para assistir corrida de bit. Ninguém compra lá, toma a decisão de comprar 10 mega, 20 mega, 50 mega, se não tem uma aplicação interessante por trás. Então, na verdade, os provedores de aplicação, eles criam serviços, eles criam produtos, eles criam conteúdos que são interessantes para o usuário final e fazem com que ele invista na compra, na contratação de um serviço com mais velocidade, um serviço de banda larga. Então, na verdade, as aplicações é que são efetivamente o grande atrativo da internet. Não só a conexão física em si, mas o usuário ele quer saber de aplicações. Quando a gente pergunta para alguma pessoa, mas o que é a internet para você? Via de regra, a pessoa vai listar ali os serviços que ela utiliza, ou a rede social, ou o serviço de compartilhamento de vídeo, ou um site de notícias, ou um site de um canal de TV que é acessado pela rede. Via de regra, o usuário está interessado nas aplicações. E aí, como consequência, ele faz a contratação no serviço de banda larga. Pois é, nos Estados Unidos eu não tenho o número de cor, mas sei que a maior parte do tráfego hoje já é responsabilidade do serviço Netflix, que é um dos maiores provedores de filmes sob demanda. No Brasil, essa coisa ainda não está assim, mas caminha para isso também? Sim, caminha. A tendência é que as aplicações de vídeo dominem esse setor e que sejam responsáveis aí por mais da metade do tráfego. Dependendo do dia e do horário, no Brasil também elas já são responsáveis por essa ocupação de rede, né? Isso é um caminho sem volta, realmente o usuário demanda e principalmente os dispositivos que fazem acesso à rede estão ficando cada vez mais baratos e mais acessíveis à população em geral. Então, isso também aumenta o consumo. E alguns pontos são curiosos. Por exemplo, cada smartphone que é ativo e colocado em operação, ele, na verdade, aumenta o tráfego da banda larga fixa. 85% do tráfego gerado pelos smartphones, ele é cursado através da rede Wi-Fi. Como os serviços de 3G ou 4G são serviços muitas vezes caros, o usuário desabilita esse serviço e prefere utilizar em casa ou no escritório através das redes Wi-Fi. Então, curiosamente, até mesmo o crescimento da internet móvel aumenta o tráfego da internet fixa, né? E as redes são cada vez mais solicitadas aí a ter qualidade para conseguir atender esse tipo de serviço. Eduardo, eu quero falar um pouquinho mais sobre internet móvel, sobre os problemas da internet brasileira e sobre normatização desse setor. A gente vai fazer isso no próximo bloco do Agenda Econômica, daqui a pouquinho. Não perca!